Panorama cultural. A Idade da Pedra C 5 milhões e 3 mil a.C. Para acompanhar o capítulo 1, os primeiros povos viviam da caça de pequenos animais selvagens e das frutas, castanhas e raízes que colhiam. Habitavam, em geral, os espaços abertos das savanas, verdadeiros oceanos de uma erva alta que cobria a maior parte das porções habitáveis. Da África, sul da Europa, sul da Ásia e América Central. Eram nômades e constantemente se deslocavam de um lugar para outro à procura de alimento e em resposta às mudanças climáticas. Sua cultura era forjada no cadinho de um mundo duro, hostil, onde a busca do alimento era uma constante indeclinável. Tudo tinha que se adaptar à caça. Seus instrumentos de pedra, madeira, osso e carapaça de animais eram desenhados ou para a caça ou para a preparação de alimentos. O fogo, que dominaram, era usado para cozer e para o aquecimento. Sua arte retratava cenas de caçadas. Sua religião era uma tentativa tímida de entender e submeter a imensidão rude que o cercava e apenas obscuramente se prendia à ideia de destino final. Não sabemos ao certo quando a Idade da Pedra começou. Talvez já uns 5 milhões de anos antes de Cristo, quando o Australopithecus, um quadrúpede em pé ancestral do homem que viveu na África, pôs-se a construir machados e facas de pedra toscos, golpeando um seixo contra outro. Certamente por volta de 400 mil a.C., o Homo erectus na China já construía rotineiramente machados, facas e raspadeiras de pedra. O Homo erectus também procurou abrigo das temperaturas que castigavam as savanas. Em cavernas perto da atual Pequim, um avanço que teve continuidade com seu primo, o Homo neanderthalensis, que viveu na Europa e no Oriente Médio entre aproximadamente 110 mil a.C. e 35 mil a.C. O Homo neanderthalensis aquecia suas cavernas com fogo e cozia os animais que capturava nas savanas. Preservou registros de suas caçadas em pinturas murais elegantes e detalhadas. Por volta de 30 mil antes de Cristo, o Homo sapiens, o novo homem, substituiu as moradias em cavernas por estruturas móveis, barracas de peles de animais com cobertura de madeira que podia levar consigo nas caçadas. Pela mesma época começou a esculpir estatuetas da fertilidade e outros ícones religiosos em pedra. Não se pode precisar com exatidão o fim da Idade da Pedra. Algumas culturas persistiram na Idade da Pedra em algumas partes do mundo até o século XIX ou XX, quando os conquistadores europeus chegaram ao sul da África, a Austrália e as Américas entre os séculos XVI e XVII. A maior parte dos povos que encontraram vivia na Idade da Pedra. Em meados do século XX, alguns caçadores chegaram por acaso aos Tazadas, uma tribo até então não descoberta e que vivia embrenhada no interior das florestas de uma das ilhas do arquipélago das Filipinas ao nível de Idade da Pedra. Por uma convenção histórica, porém, costuma-se situar o fim da Idade da Pedra aproximadamente em 3000 a.C., quando no Oriente Médio, na Índia e na China emergiram cidades com culturas capazes de fundir metais. Como todas as épocas históricas, a Idade da Pedra não foi estática. A sociedade e a cultura foram mudando com o tempo para adaptar-se a um mundo em transição. Os historiadores esquematizam essas mudanças dividindo a Idade da Pedra em 3 períodos. Durante o Paleolítico ou Antiga Idade da Pedra, C 5 milhões e 10.000 a.C., o Homo sapiens evolveu de criaturas menores e mais frágeis e desenvolveu a estrutura socioeconômica da Idade da Pedra. No período Mesolítico ou Média Idade da Pedra, C 10.00070.00 a.C., a economia baseada no binômio caçar-colher cristalizou-se. No período Neolítico ou Nova Idade da Pedra, C de 7.000 a 3.000 a.C., a Idade da Pedra começou a declinar e a dar lugar às idades do bronze e do ferro, à medida que os povos começaram a se afastar da forma de sociedade calcada no caçar-colher, para outra que envolvia modos primitivos de agricultura e domesticação de animais. O Paleolítico foi uma era de transição de um mundo de pré-humanos para uma sociedade de caçadores humanos. O Neolítico foi também um período de transição, de uma sociedade de caçadores para uma de agricultores. Por ter sido uma época em que quase todas as pessoas eram caçadores nômades, a Idade da Pedra registrou limitados avanços científicos e intelectuais. Mas isso não se deu porque faltasse inteligência às pessoas na Idade da Pedra. Por volta de 20.000 a.C., os caçadores das savanas haviam desenvolvido uma cultura complexa que incluía a feitura de ferramentas, linguagem, religião, arte, música e comércio.
Os progressos na matemática e na ciência, todavia, eram obstados pelas estruturas social e econômica daqueles tempos remotos. Os povos da Idade da Pedra eram caçadores e não agricultores, tinham de se deslocar em consonância com as estações e com sazonamento de frutas e castanhas. Só tinham condições de levar consigo ferramentas pequenas, fáceis de transportar, roupas e objetos pessoais. Não havia lugar nessa sociedade para o volumoso equipamento necessário para fundir metais nem para as proporções de uma biblioteca, daí porque na Idade da Pedra não se desenvolveram ferramentas metálicas nem a linguagem escrita. Não havia cidades, e as savanas só podiam fornecer alimentos suficientes para cerca de 40 pessoas por centena de milha quadrada. Nessa vida ocupada, e muitas vezes curta, um caçador não tinha tempo para ponderar questões de filosofia e ciência. Sem dúvida, algum progresso científico se verificou durante a Idade da Pedra. As pessoas comerciavam entre si e havia necessidade de anotar a parte de cada família na caçada. Ambas as atividades dependiam da ideia de contar um prelúdio do pensamento científico. Alguns povos na Idade da Pedra, como a tribo Sioux, tinham calendários pictográficos que registravam várias décadas de história. Todavia, afora os sistemas de contagem primitivos, tudo o mais teve de esperar o desenvolvimento da agricultura, intensiva e em grande escala, que requeria uma aritmética mais sofisticada. No último milênio da Idade da Pedra, durante o Neolítico, a humanidade passou do estágio de colher simples e naturalmente frutas silvestres, castanhas, raízes e vegetais para o de efetivamente plantar sementes e colher a safra. O homem do Neolítico era todavia ainda primordialmente caçador e colhedor, e seus campos pequenos e mal arrumados assemelhavam-se mais a jardins meio abandonados do que a fazendas. Esses jardins do fim da Idade da Pedra com certeza se pareciam muito com os milharais plantados pelos índios americanos e descritos pelos conquistadores europeus do século XVI, com plantas de várias espécies plantadas no mesmo campo. Para recapitular, a Idade da Pedra durou vários milhares de anos, começando talvez já em 5 milhões antes de Cristo e indo até por volta de 3.000 antes de Cristo, num mundo de vastas pastagens e savanas onde abundavam os animais selvagens e as pessoas eram principalmente caçadores e colhedores. Suas vidas eram agrestes e difíceis, de maneira que elas viviam demasiado ocupadas e em permanente agitação para poderem desenvolver tradições científicas. Depois de 3.000 a.C. emergem comunidades agrícolas densamente povoadas ao longo do rio Nilo na África, dos rios Tigre e Eufrates no Oriente Médio e ao longo do rio Amarelo na China. Essas comunidades criaram culturas nas quais a ciência e a matemática começam a se desenvolver.